Então, pessoal, é num dia de muito sol e friozinho aqui em Gramado que iniciamos mais uma edição do nosso programa. E hoje eu vou te apresentar um restaurante que iniciou recentemente aqui em Gramado, mas que traz toda a estética, cultura e história francesa, aliado, é claro, à moda do exterior. E se você está vindo para cá e busca um restaurante com preço justo, fique ligado no nosso episódio de hoje. E o nosso Dicas está com uma programação super divertida e intensa de um evento inédito que ocorre aqui em Gramado. Veja a seguir. Gramado recebe uma nova atração gastronômica. Sim, um dos principais pontos turísticos do Brasil agora tem a aura e os sabores da França. Um restaurante com atmosfera parisiense acaba de abrir no centro da cidade. Acolhimento e imersão, essas são as duas palavras-chave para definir os objetivos do empreendimento. Por isso, cada detalhe é minuciosamente pensado para imergir na experiência, desde a iluminação suave até os móveis clássicos. São mais de 700 metros quadrados entre as ruas João Petri e Reinaldo Serbe, no centro de Gramado. Ele faz parte de um complexo gastronômico, que também conta com uma área da Spatouhar, franquia de alimentos e bebidas do Grupo Randon. O empreendimento é liderado pelos empreendedores Carolina e Carlos Porsche e contou com um investimento de mais de 10 milhões de reais. Nós sempre gostamos muito de gastronomia, e gastronomia francesa principalmente. Viajamos muito pelo mundo, atrás de restaurantes, atrás de vinhos, e fizemos curso sommelier por amar a gastronomia e amar a enogastronomia, a harmonização dos alimentos com os vinhos. E a França é uma paixão para quem ama gastronomia, para quem ama vinho, né? Nós trouxemos um pouco dessas nossas viagens, um pouco dessas nossas experiências para o centro de Gramado, num ambiente que também tem um pouco da decoração francesa, o luxo da Belle Époque e todas as experiências sensoriais que a gente pretende fazer aqui, com música ao vivo, boa música, né? E aromas, né? E vinhos, todos os sentidos têm que estar bem aguçados para o Tour de France. Quais os diferenciais do Tour de France? O Tour de France trabalha como um restaurant francês. A gente até pensou no início em trabalhar uma linha de bistrô francês. Um bistrô é uma coisa um pouco mais descomplicada, os pratos são maiores, mas a gente conseguiu, né, encontrar chefes de alta gama para trazer para o nosso restaurante. Então a gente pensou, por que não a gente fazer um restaurante do nível Michelin aqui em Gramado? Gramado merece, esse lugar é lindo, maravilhoso. Então a gente está trazendo a culinária francesa de base, a culinária clássica, algumas coisas revisitadas, né, para que o paladar brasileiro também fique bem agradado, mas a ideia é um restaurante. Então são pratos de chefe, pratos finalizados com muita atenção, os molhos diferentes, muitos sabores, complexidade, mas que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. Qual é a estrela do cardápio? A estrela do cardápio, por enquanto, é a Vieira, né? A nossa entrada de Vieiras, ela é, assim, surpreendente. É uma entrada morna, não é uma entrada tão quente. Ela traz aquela textura maravilhosa da Vieira, amanteigada, com um crocantinho em cima. E traz a nossa bergamota, que é um elemento daqui da Serra Gaúcha. A gente está na época da bergamota. E isso é uma coisa bem francesa, né? Isso é uma coisa bem europeia, a gente utilizar um ingrediente que é da região e que é da época. Então a gente trouxe a nossa vieira, né, selada na manteiga francesa, com um mignonette de bergamota, um molho maravilhoso, e todo mundo está amando. O Tour de France Restaurante tem um conceito inovador e uma decoração que transporta seus visitantes diretamente para os charmosos chateaux franceses. A nova casa oferece pratos à la carte e um surpreendente menu confiance. Uma degustação com duas opções de percurso, um em 7 passos,
ou em 4 passos. Os pratos são inspirados em uma alta gastronomia francesa, com apelo histórico e regional, tornando ainda mais interessante o percurso. Toda essa experiência ainda conta com uma opção de harmonização com vinhos de todas as regiões da França, escolhidos para complementar e realçar os sabores de cada prato, mas também possui uma marca própria de vinhos e espumantes produzidos aqui no Rio Grande do Sul. A carta de vinhos é, né, um destaque, é um capítulo à parte. Desde o início a gente se preocupou muito em trazer rótulos que tragam um pouquinho a experiência da França para o nosso empreendimento. A gente buscou representar aqui todas as regiões, principais regiões vinícolas da França, com vinhos regionais, vinhos village, Grand Crus da França, e também temos vinhos brasileiros. Eu e a Carol somos sommeliers e apaixonados pelo vinho brasileiro também. Temos inclusive um rótulo, alguns rótulos, né, que levam o nome Tour de France, uma parceria incrível com a Métier, mas focamos muito também na questão da experiência França, também nos nossos vinhos. Então, vinhos de diferentes regiões que dificilmente a gente encontra em outros restaurantes, para que o cliente possa poder fazer esse passeio, essa degustação aqui, harmonizando com os diversos pratos e das diferentes regiões. O espaço também conta com uma exposição de joias assinadas pela Davi e relógios de grandes marcas, além das ações de imersão ao mundo da moda, proposta por grandes grifes como Dolce & Gabbana. Resumo da ópera, pessoal: uma verdadeira embaixada da França acaba de ser aberta aqui no nosso município de Gramado. Au revoir! Muito bem, então, já aqui no estúdio, com ela que é proprietária de vários empreendimentos aqui em Gramado, na nossa Serra Gaúcha. Carol Porsche, mais uma vez, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui dando essa palavra no nosso programa. Obrigada, Pietra. É um prazer, sempre é um prazer estar junto à Gramado TV. Carol, pra gente iniciar então aqui o nosso bate-papo, a gente estava conversando antes sobre como tu veio parar aqui em Gramado. Conta um pouquinho pra nossa audiência como foi esse processo. Então, Gramado era uma cidade que nós gostávamos muito de visitar, principalmente na época da pandemia, com a minha filha pequena. E a ideia surgiu para montar uma casa de temporada. Então, a gente queria ter um lar em Gramado, mas que não fosse o nosso lar principal, né? E procurando algumas residências, a gente se empolgou e acabou comprando uma casa muito bonita, muito maravilhosa, e viu a qualidade de vida que a Serra Gaúcha tem para oferecer para quem quer morar, né? Então, a gente trouxe a família, trouxe alguns empreendimentos, né? E fixamos residência aqui, saímos de Balneário Camboriú e trocamos Balneário Camboriú por Gramado, pela qualidade de vida mesmo. E agora falando sobre o teu primeiro empreendimento, né, que vocês tiveram aqui na Serra Gaúcha, que foi uma lavanderia 5sec. Isso mesmo. Como foi esse processo todo? Nós sentimos necessidade de ter uma lavanderia de excelência aqui, até pra gente quando vinha, né? E várias pessoas nos falavam que era uma fragilidade da região. Então, a gente já estava acostumado com o padrão de serviço da 5sec, uma lavanderia internacional, é a maior franquia de lavanderias do mundo, uma lavanderia francesa com bastante tradição, que preza pela sustentabilidade ambiental, preza pela qualidade da entrega, né, a manutenção das roupas, né, a revitalização dos tecidos. E a gente trouxe para cá com todas essas tecnologias para Canela, inicialmente, em 2022, final de 2022, e para Gramado também, em 2023. E agora estamos abrindo uma usina, que a gente chama, uma lavanderia industrial, em mais ou menos uns 40 dias, para atender o grande público hoteleiro de Gramado também, com a mesma qualidade da 5sec, o mesmo padrão de entrega e pensando sempre na sustentabilidade ambiental. Que legal, foi muito bem pensado mesmo, realmente é uma fragilidade, né, que a nossa região possui. E agora falando sobre o teu segundo empreendimento, o Spa Churrar, que inaugurou em março deste ano. Pode contar também um pouco como foi esse processo de abertura e também já trazendo um pouco do contexto que em maio o estado do Rio Grande do Sul sofreu, né? Que foi com as enchentes. Como foi para vocês
que abriram tão recentemente e logo depois teve essa tragédia. Quais foram as medidas que vocês tomaram? Então, a gente trouxe a Spatio Rara, a franquia de alimentos da Har, da família Randon. A Har, ela leva o nome do fundador do grupo Randon, Raul Anselmo Randon, e não é por acaso, porque eles prezam realmente pela qualidade, também pela sustentabilidade ambiental, que a gente está linkando ali com a Sancasec. Isso é muito importante para mim, para o Carlos, né, para a nossa família. E a gente trouxe a franquia para Gramado de um padrão de alimentos de alta qualidade, que preza por sustentabilidade, por bem-estar animal, e entrega o melhor queijo, posso dizer assim, o melhor queijo da Serra Gaúcha, que é o Grana Padano, da marca Har, que é o Gran Formaggio. Então, a Har, ela foi pioneira, né, no mundo em fazer o Grana Padano fora da Itália. E nós nos apaixonamos pela marca. Então, a gente gosta muito de alimentos, sempre pensou em ter um restaurante. E então, a marca traz a parte de distribuição de alimentos de qualidade, importados, nacionais, de marca própria e homologados. E também um empório de alto padrão e uma tratoria. Então, a gente teria essas três formas de trabalhar dentro do Spatio Har. Montamos primeiramente a distribuição em novembro do ano passado, na Borges de Medeiros, e depois fomos fazendo a reforma do prédio do centro, na João Petri, um prédio histórico muito bonito, que tem duas frentes, uma para Reinaldo Sperber e outra para João Petri, para trazer a tratoria num conceito um pouco diferente das outras franquias de Spatio Har, que já existem, um pouco mais clássico, prezando pelo conforto, né, um ambiente muito bonito, né? Então a gente trouxe para Gramado em março. Tivemos aí um evento catastrófico no estado. Claro que a gente tomou algumas medidas, né, para a segurança dos nossos colaboradores também. Graças a Deus não tivemos nenhum colaborador afetado. Que bom. Então não fechamos o nosso estabelecimento nenhum dia, mas trabalhamos também para fazer as refeições para as pessoas atingidas. Então a nossa equipe se dedicou muito para fazer as refeições. A gente estava com movimento baixíssimo, claro, como certeza. Todos os outros restaurantes. E nós utilizamos, então, nossos recursos humanos, financeiros e de insumos para fazer refeição para quem precisava naquele momento. Que legal, não sabia que vocês tinham mantido o estabelecimento aberto todo o período. E muito bom que tu falou isso, que realmente a gente já tem gravações aqui do programa lá no Spatio Har, e é uma dica, né? A gente deixa para quem tá vindo conhecer a nossa Serra Gaúcha, para você que gosta de um ambiente acolhedor, porque realmente o bem receber de vocês é assim, ó, sensacional. Ah, que ótimo. E, Carol, antes que a gente parta pro teu terceiro empreendimento, né, o Tour de France, por que todos os seus empreendimentos sempre têm uma veia na França? O que vocês se inspiram? O que esse país tem que vocês almejam trazer para cá, para nossa Serra Gaúcha? Então, nós adoramos a França. A gente já viajou muitas vezes para a França, várias regiões. E eu acho que o amor pela decoração, pelo bem-estar, pelo conforto, pela culinária, né? Pelos processos de gastronomia refinados, pelo refinamento de vinhos também. Nós gostamos muito de vinhos, fizemos curso sommelier. Eu acho que isso tudo nos traz muito para a França, né? A França é uma referência em gastronomia, em enogastronomia do mundo. E a França também é uma referência junto à Sancasec, né? Sim. Em moda e preservação de tecidos e qualidade de atendimento. Então, eu acho que a França ela está muito conectada, assim como a Itália junto com a Har, né? O Tour de France ele veio com a ideia de um restaurant francês, um projeto de amor pessoal nosso, né? Que legal. Então a gente pensou em trabalhar num nível de estrelado Michelin, trazer uma experiência para Gramado e uma carta de vinhos totalmente formulada para essas experiências sensoriais sejam mais perfeitas, né? Então a gente traz uma
consultoria, né, minha, do Carlos, do nosso sommelier, né, de alguns professores também da ABS, e viajamos bastante para conhecer produtores, para conhecer vinícolas, para conhecer regiões, para trazer uma carta de vinhos muito especial e alimentos muito diferenciados também, refeições muito especiais e harmonização. E qual é o objetivo de vocês com a Tour de France? Então, a gente quer realmente ter essa experiência, promover essa experiência sensorial para quem vai lá fazer uma refeição. Então, a ideia é que seja único, até a decoração, o ambiente, música, pianista. A gente tem piano ao vivo nos finais de semana. Olha aí. Tem cantores. Então, a gente quer fazer realmente uma imersão, que as pessoas façam uma imersão na culinária francesa, na boa gastronomia, harmonizada com bons vinhos, ou com drinks autorais, ou com drinks sem álcool também. E que as pessoas elas saiam felizes, que aquilo traga realmente saúde mental, né, para aquela pessoa. Realmente um pedaço da França aqui em Gramado, né? Um pedaço da França em Gramado. E, Carol, agora pra gente encerrar, tu pode comentar um pouco melhor sobre os projetos que vocês têm para esse novo empreendimento de vocês aqui? Temos. Nós temos um espaço no 3º andar, que a gente chama de rooftop, né? Ele é fechado, mas a gente chama de rooftop, que hoje leva um bar, que é o bar do Tour de France, um secret bar, que nós colocamos o nome de Folie. Ele traz elementos de surrealismo, alguns elementos de decoração bem interessantes também. Vale a pena, né, fazer uma visita. E nesse mesmo andar a gente tem o projeto da Devi, joalheria dentro de Gramado, que traz os relógios da Tag Heuer, principalmente, né, para cá, para a região. Eles são grandes vendedores de Tag Heuer, já em Santa Catarina, e são uma referência também no mercado de diamantes. Então a gente tem algumas exposições de joias de alto padrão, né, com o nome da Devi, joias autorais. E um espaço temporário junto, né? Que temos algumas exposições de moda já. Esse final de semana teremos a Dolce & Gabbana, de Porto Alegre. Nossa, que vai trazer a coleção nova para apresentar em Gramado, né? Convido, inclusive, as pessoas a visitarem a Dolce & Gabbana nesse final de semana. Ela vai acontecer dia 23 e 24, né? A exposição da Dolce. A Dolce já foi nossa parceira na inauguração do Tour de France há um mês atrás. E agora está voltando com bolsas, com roupas. E a nossa ideia é que esse espaço de exposições temporárias junto à Devi e junto ao Secret Bar do Tour de France seja realmente para trazer marcas de grande renome. Já temos aí algumas confirmações de coleções novas que vão ser lançadas ali. Por exemplo, da Saint-Tropez. E temos também algumas pretensões de trazer alguns ambientes de arte, né? Então, vernissage, a gente já tem um vernissage programado para outubro, final de outubro, com um artista da região, um artista plástico renomado da região. E temos também alguns lançamentos de livro previstos para 2025, no mesmo ambiente. Então, é um ambiente de arte, de moda, de joias, de cultura e de música, que a gente quer trazer também músicos muito bons. Que legal. Então, para você que tá vindo aqui, que é gastronomia, cultura, arte, moda, fica aqui como sugestão o Tour de France. Carol, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui. Petra. Muito obrigada, e é sempre um prazer estar na Gramado TV. No episódio de hoje, você vai conhecer a laminuta mais gostosa da Serra Gaúcha, com um preço super especial, apenas por R$ 51. O restaurante Girassol é o responsável por essas e outras delícias. Localizado no Shopping da Construção Gramado, esse prato serve até 3 pessoas, dependendo da fome. Isso porque as porções são muito bem servidas. Além disso, a comida tem aquele tempero caseiro, maravilhoso que todo mundo ama, mas não para
por aí não. Cada dia é um prato à la minuta diferente. Toda semana tem um cardápio especial. O restaurante atende no lugar, mas também faz entregas. Então, se tu ficou curioso para experimentar essas maravilhas, pode mandar uma mensagem no direct do Instagram, @shoppinggramado. O restaurante fica aberto todas as noites, com exceção nos domingos. E nos finais de semana também fica aberto para almoço na AABB Gramado Canela. Agora, se tu curte história, gastronomia e cultura, o nosso Dicas de hoje é para você. De 28 a 31 de agosto, ocorrerá o Connection Terroirs do Brasil. Gramado vai receber mais de 50 produtos de origem que estarão sendo expostos no coração da cidade, a Rua Coberta, disponíveis também para degustação e venda. Sem contar que você também poderá conhecer mais sobre a influência e história que esses produtos certificados possuem, por meio dos produtores que estarão expondo e te explicando sobre. Com a credencial do evento, você ainda terá direito a uma vasta grade de conteúdo e palestras imperdíveis para se aprofundar no mundo da gastronomia e demais temas. Você também terá direito à visitação de mais de 10 parques da região. É isso aí, é só você mostrar a sua credencial para entrar em atrações como Mini Mundo, Garden Park, a Roda Gigante de Canela e muitos outros. Você já pode realizar a sua inscrição pelo site www.connectionexperience.com.br. Fica a dica! E nós finalizamos então com uma entrevista mais que especial. Tá a fim de saber como fundir essa gastronomia mais que deliciosa veio parar aqui na Serra Gaúcha? Veja a seguir. Dia 1º de julho de 1974. Gravem essa data. Foi quando abriu a primeira casa de fondue em Gramado. Ou seja, estamos comemorando esta semana os 50 anos do prato mais conhecido de Gramado, o fondue. E para falar um pouco do cinquentenário deste ícone de Gramado, eu convidei o criador do fondue aqui na cidade, que tem uma história para lá de interessante, para falar um pouco mais dessa trajetória. Clécio Gobi, Monsieur Fondue. Obrigado. Como foi a abertura? A abertura foi sensacional. Quando eu descobri esse prédio aqui na frente do Lago Negro, em Gramado, eu me encantei por ele. E já estava encantado pela cidade. Eu já era uma pessoa que já tinha viajado para fora do país já várias vezes, e eu já conhecia a Bariloche, Punta del Este, Buenos Aires, etc. E nessas cidades eu conheci um prato, mais especificamente na cidade de Bariloche, que é uma estação de inverno, e eu, mais do que nunca, identifiquei que Gramado não era uma cidade de veranista como era chamado na época. E sim, isso aqui tinha um destino, tinha um destino de ser uma estação de inverno, uma cidade para vir se visitar no inverno, para vir curtir o frio, vir curtir uma possibilidade de neve e curtir uma geada. E assim foi que eu me encantei por ponto, loquei o ponto, e como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa bastante viajada e já conheci alguns pratos que poderiam se adaptar perfeitamente aqui para essa região. Um deles era o fondue, e a pessoa que me locou o estabelecimento já havia visitado a Europa, e no caso eu ainda não conhecia a Europa, e conhecia o fondue, e me falou, mas eu conheço esse prato. Digo, não tem dúvida. Seu Clécio me disse, o seu Günther Schlipper, aí, que é o proprietário atual hoje do prédio. Ele disse, vamos fazer isso aqui, tá? Mas e os insumos? Os insumos são um problema, tá? Principalmente o queijo, né? Principalmente o queijo. Né? Mas eu sabia que Buenos Aires tinha esse queijo. Não teve dúvida, peguei meu carrinho e me mandei para Buenos Aires e trouxe de Buenos Aires já para
para uns 60 dias de trabalho, queijo suficiente, o emmental, que é o principal queijo para se fazer o fondue de queijo, que na época, inicialmente, nós lançamos só o fondue de queijo. Depois, na semana seguinte, que veio o bourguignon, que é o de carne. E, posteriormente, veio o chocolate. Bom, então, trazendo os insumos, convidei o Ginter Schlipp e sua esposa, Dona Consuelo, para vir no dia 1º de julho, para a abertura do primeiro fondue em Gramado. Só tinha eles aqui para jantar. Aí, mas no dia seguinte, já saiu pela cidade que tem um maluco aqui, um gringo, que botou um restaurante lá no Lago Negro, que vai morrer de fome porque ele fez um prato que não é nem churrasco, não é nem galeto, nem café colonial. Mas, por sorte, foi um sucesso, que é esse sucesso até hoje. Clécio, foi o primeiro restaurante internacional de Gramado. E eu me lembro que usou muito isso na época. Exatamente. Foi o primeiro restaurante de culinária internacional, porque na época, hoje se chama um restaurante que tem pratos internacionais, se chama de pratos de cozinha contemporânea. Na época, se chamava cozinha internacional. Então, eu tinha, independente do fondue, eu tinha um linguado à bella Meunière, um peixe à bretone, um estrogonofe, que hoje, na época, restaurante que fazia estrogonofe era de alto nível. Hoje tu encontra estrogonofe em qualquer bifezinho da cidade, do Brasil aí, então era uma novidade, o steak é proado, essas coisas, né? Todos esses pratos que hoje são normais em qualquer restaurante, e isso foi uma novidade para Gramado aqui. Clécio, em que momento o restaurante decolou? O restaurante não levou 60 dias para decolar, tá? Mas o auge mesmo foi na temporada de inverno seguinte, tá? Que aí as pessoas queriam conhecer, porque daí já se tornou conhecido de Porto Alegre, de jornalistas. Nós tínhamos aqui um jornalista que tu deve ter conhecido, que era o Lisboa. Já passou para outros colegas dele, para o Jockman, como é aquele outro grande da coluna social de Porto Alegre? Gasparotto? O Gasparotto. E aí começaram a vir essa prensa de jornal. Aí eu comecei a aparecer na 0 Hora. Aí o restaurante tinha decolado. Chegava um fim de semana, e um sábado, eu não tinha, você tinha que reservar já com alguma antecedência. E não era raro, às vezes, que chegava um cliente ali, desses jet set aí de Porto Alegre, cheio do dinheiro, e me botar no bolso notas de valores altíssimos para a época, que não era o real hoje, nem, não sei se era cruzeiro da época, uma coisa assim, tá? Para eu conseguir mesa. E era difícil, porque era um restaurante pequeno, como tu viu essa sala aqui, é onde, nessa mesa aqui, onde foi servido o primeiro fondue, né? E não era um restaurante grande, eu não tinha grandes acomodações, né? Mas decolou. E assim foi. Que personalidades você lembra de ter recebido aqui? Bom, aqui, a memória não... Festival de cinema... Pois é, a memória me trai um pouco, mas se tu pode falar, todo o pessoal de cinema que vieram na época, vamos falar de diretores assim que estou me lembrando agora, Walter Hugo Cury, naquele mesmo ano que eu tinha já abrido aqui com o Fondue, o secretário de turismo na época do Romeu Dutra trouxe o Walter Hugo Cury para jantar aqui e estavam já elaborando o que aconteceria no Festival de Cinema do ano seguinte. Naquele mesmo ano, porque naquela época o Festival de Cinema era no verão, não como é no inverno atualmente hoje. Então, o Barreto, como falei, o Walter Hugo, e todos os grandes, Glória Menezes,
Ah, Tarcísio Meira. Narciso Meira, todos eles, pode, eu não consigo lembrar dos nomes todos aqui, mas todos eles passaram na minha mão. Inclusive na minha casa eu tenho todos os autógrafos dessas pessoas, etc, etc. Tá? Naquela época você imaginava que se tornaria o pioneiro da cozinha internacional em Gramado? Seria esse ícone que você é hoje para toda a gastronomia? Não, não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia de que chegaria a tal ponto que teria tantos outros colegas, tantos outros restauranteiros que passaram a trabalhar com esse prato que eu trouxe para cá. Voltando às personalidades, eu me lembrei de uma aqui, mas essa eu tenho que contar, porque eu servi, independente do São Humberto, que foi aqui o Fondue, eu depois fiz outros restaurantes, fiz o Chipiac, que era uma casa de queijo de vinho, o Edelweiss, que era uma casa especializada em cozinha alemã, mais o Fondue, e nessa casa eu recebi um presidente da República, que era o Fernando Collor de Mello. E aqui nesse estabelecimento aqui, eu tinha clientes, os familiares do presidente Geisel, da família Geisel, a filha dele, inclusive. Tá? Era cliente assídua do São Humberto aqui. Clécio Gobi, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela trajetória e por tudo que você fez por Gramado. Muito obrigado, eu fico muito agradecido a você e agradeço também a cidade que me acolheu maravilhosamente bem, e eu devo muito a essa cidade, ao que sou e ao que fui, isso aí. Obrigado. O melhor de Gramado e Canela tem apoio da Helva Moda Feminina e Ana Galgaro Store. Produção, edição e direção Gramado TV.